Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, pessoal, tudo bem? Felipe Cavalcante com vocês. Nosso papo hoje é muito especial com Sérgio Vilas Boas, o novo presidente da DITA, em substituição a Caio Cafá, que fez um trabalho espetacular. Sérgio, muito bem-vindo, meu amigo. E aí, dá um friozinho na barriga, cara? Olha, Felipe, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. É óbvio que sim, né? Eu acho que dá mais do que um frio na barriga, eu acho que dá um senso de responsabilidade muito grande, né? Porque, vamos dizer, pela dimensão que a DIT já há alguns anos vem tomando, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, principalmente suceder figuras proeminentes aí como você, como o Caio. Mas enfim, a gente já estava há 6 anos, eu acho que se não me engano, no teu último mandato eu estava como vice e ainda depois, ou uma parte dele, né? Uma parte do teu mandato. E depois, nos últimos 3 mandatos do Caio também, né? Então a gente está bem azeitado, eu acho, e participando ativamente. Eu acho que a dinâmica da nossa diretoria também funciona muito bem, né? Acho que a gente acaba dividindo de uma forma muito saudável as responsabilidades. Praticamente as decisões são quase sempre, né? Eu diria 99% colegiadas e consensadas, né? Então acho que isso é muito importante. Então, o friozinho na barriga existe, mas a expectativa de dar sequência a esse trabalho, esse ótimo trabalho que vem sendo feito, também ajuda a dar uma motivação especial. Sérgio, aproveita aí, né? Foram 8 anos como vice-presidente, pelo menos, então você conhece bem a dinâmica da DIT, conhece onde está pisando, né? Mas já que você falou da dinâmica aí do processo decisório, da diretoria, explica para quem nos está ouvindo e vendo aí, como é que funciona isso? Como é a gestão da DIT, seja a nível de diretoria, seja a nível de executivo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem uma figura importantíssima, vital, né, para nossa entidade, que é o Martim, né? Quando eu falo Martim, é óbvio que extensiva a toda a equipe. Essa equipe, principalmente nos últimos anos, foi sendo ampliada, foi sendo aperfeiçoada também, mas é um cara que, enfim, é uma liderança nata, né, da entidade perante os colaboradores da entidade e muito assertivo na formação de equipes, né? Então a gente consegue, na nossa dinâmica, a gente se reúne semanalmente, né? É uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia, e a gente discute, é muito organizado, né? Porque a gente já vem com uma pauta pré-elaborada pelo Martim,
e a gente discute essa pauta de uma forma muito objetiva, muito pragmática, e podemos contar aqui com a diretoria, agora ampliada, né? Nós fizemos aquele movimento ano passado de promover aquela alteração estatutária, que foi muito feliz, eu acho, que a gente criou as duas vice-presidências. Uma das questões, né, Felipe, você se lembra bem, eu, eu tinha muito essa preocupação de que todos os associados se sentissem representados, né? E aí fazendo com muita humildade, como aliás é uma característica minha, eu sentia o peso de não ter uma formação e até vamos dizer, um networking importante aí na área de turismo. Então, eu achava muito importante a gente ter que o associado daqui para frente, os que vão entrar, se sentissem também representados de uma forma adequada, né? Então, nós discutimos isso, não me lembro exatamente de quem foi a ideia, se não me engano, foi sua até, de criar as duas vice-presidências na área de turismo e na área imobiliária. Então, isso a gente trouxe o Alejandro Moreno, que eu acho que é uma unanimidade nesse segmento, né? Uma pessoa muito benquista, muito bem formada, precursor desse mercado também. E o René Rocha, que eu também já conhecia muito, né? A gente trabalhou junto vários anos e é um cara também espetacular. Então, ele veio para agregar ao time anterior, que era formado basicamente pelo Caio, né? Como presidente, eu como vice, o Rony na diretoria financeira. Além do Martinho, como diretor executivo, né? E você num conselho consultivo que também foi criado agora nessa mudança estatutária, mas você já era o presidente de honra, né? Da entidade. Então, essa dinâmica que já era muito bem, funcionava muito bem, eu acho que agora vai funcionar ainda melhor, contando com todos os anteriores e mais o Alejandro e o René. Então eu acho que é basicamente, e eu também tomei uma liberdade aqui de propor ao Martim que a gente também fizesse um fórum semanal, eu e ele, para discutir questões, vamos dizer, menos estratégicas, mas mais do dia a dia e até talvez melhorar a comunicação para a gente até trazer os fatos mais relevantes para a discussão da diretoria. E é incrível isso, né? Quer dizer, eu acho que já é algo especial porque todos nós somos muito ocupados, né? A gente tem uma agenda aí repleta de viagens, de negócios, de reuniões, etc. Mas é muito raro que haja falta nessa reunião, né? Porque todos são bastante comprometidos. Então, acho que isso também é um fator muito importante para nós. Sérgio, já que você falou disso, né, que todo mundo é muito ocupado, né? E, assim, para quem está nos ouvindo, não sei se todo mundo tem claro que os diretores, eles não recebem nenhuma remuneração, né? Realmente é Uhum. doação. E, ao mesmo tempo, é uma entidade nacional, com muitas áreas de interesse, de atuação. E a gente resolveu se tornar, ter um presidente executivo, né? Sempre tivemos superintendentes, diretores executivos, mas transformamos em presidência executiva. O Secov de São Paulo, depois, posteriormente, também fez esse movimento. A CEBIC fez recentemente. Uma pessoa que está nos ouvindo, que é de alguma entidade, de algum sindicato, de alguma associação, explica para eles por que é importante e o que é que funcionou no nosso caso, os cuidados na hora que você tem que fazer uma profissionalização para que ela realmente funcione, a questão de o que é que fica com o presidente do conselho, o que é que fica com o presidente executivo para não ter conflito. Qual é a sua visão sobre esse assunto e conselhos para quem está nos ouvindo e de repente pode estar pensando em adotá-lo? Bom, eu acho que foi fundamental, né? Com o próprio crescimento da nossa entidade exigiu esse modelo, porque, obviamente, você tocou num ponto importante, que é a não remuneração, e esse executivo, vamos dizer, que está no dia a dia, respirando dioturnamente, né, a entidade, ele tem que ser remunerado, e tem que ser bem remunerado, né, na medida do possível. E eu acho que é vital, porque e ainda mais a DIT que está crescendo da forma que está crescendo, ela requer um esforço hercúleo aí para você, vamos dizer, desovar todas as iniciativas que
que surgem, que são muitas, né? São muitas áreas de atuação e a gente nos últimos, não sei precisar, mas nos últimos 2, 3 anos, eu acho que a gente incrementou muitas atividades que não. Antigamente, a DIT, ela basicamente, me corrija aqui, você que é o pai da criança, né? Mas ela tinha algumas iniciativas de missões, etc., mas ela estava muito respaldada nos seminários, né? Então a gente basicamente, vamos dizer, concentrava um pouco mais a nossa atuação nos seminários. E hoje não, quer dizer, os seminários eles vêm para agregar e de uma forma espetacular, né? Tivemos agora, semana passada, o último Agit Share, o 20º Agit Share, A DIT Invest. desculpa, o Agit Invest, desculpa. E acho que foi mais um sucesso, né? Um golaço com, acho que talvez o número é, maior de participação até hoje. Então, eu acho que é muito importante você ter um executivo que faça essas ações, até filtrar as ações, né? Quer dizer, compatibilizar time, compatibilizar as agendas, né? Porque também nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Também o tempo dos próprios associados e de terceiros interessados em participar dessas ações também é limitado, né? Então, mas a gente tem, eu acho que, sido muito feliz nessa escolha do Martim, nessa promoção dele, já que já tem algum tempo, né? Mas para que ele pense estrategicamente e respire a entidade no dia a dia dele, né? Quer dizer, como se fosse o nosso trabalho aqui, a gente tem que olhar isso, tem que ter a visão de alguém olhando isso no dia a dia. Então, acho que é um modelo que, como você falou, né? O Secov já, eu acho que há 2 ou 3 anos que já implementou esse modelo também e deixar o presidente do conselho, vamos dizer, vamos dizer, não quero ser arrogante aqui, mas uma espécie de um maestro para guiar um pouco os rumos junto com a diretoria e principalmente junto com o conselho, né? Eu acho que uma das metas aqui que eu tenho é tentar engajar o quanto mais é um conselho de gente muito proeminente aí, de gente muito representativa no nosso mercado, tanto turístico como imobiliário. Então acho que a gente tem que trazer essas pessoas para mais perto também e tentar desenvolver essas ações em conjunto. É um Ô, pouco Sérgio, isso. para você chegar à presidência da DIT, né, para qualquer pessoa chegar à presidência da entidade, isso é fruto não só de reconhecimento, mas de uma história naquela entidade que o legitimiza, né, a ser lembrado por esse nome. Como é que começou a sua história na DIT? Bom, eh, minha primeira, vamos dizer, como eu conheci a DIT foi em 2010, final de 2010, no Complan, que foi lá em Florianópolis. Eu não conhecia a entidade ainda, eu não me lembro exatamente como é que eu fui, como é que eu recebi a indicação de participar do Complan, e era o primeiro Complan, né? Era. Salvo engano, era o primeiro. Então, assim, foi amor à primeira vista, né? Porque a gente sentiu uma vibração diferente, né? Uma vibração de muito engajamento dos participantes. Eu não me lembro naquela edição, acho que até o local era meio pequeno e acabou até sendo. A gente teve mais participantes do que estava inicialmente imaginado, mas assim, eu gostei de cara da entidade, né? Porque é uma entidade, eu já tinha participado de algumas, mas de eventos de algumas, etc. Nunca tinha participado de forma nem como conselheiro, nem nada, mas enfim, eu senti uma vibração diferente de realmente uma participação, uma troca de experiências, uma troca de networking importante, né? Ah, então eu achei, olha, aqui vale a pena a gente se dedicar. Nós, naquela ocasião, eu não me lembro, eu acho que deviam ter um pouco mais de 100 associados, eu não me lembro exatamente o nome, o número, mas e rapidamente eu passei a me engajar, a gente teve uma missão técnica para o exterior, acho que foi um ano depois, que foi para Portugal, lá eu conheci também
muitos parceiros, com quem até alguns deles que a gente acabou desenvolvendo negócios, mas a coisa fluía de uma forma meio por osmose, né? Quer dizer, não era uma coisa agressiva. Eu sinto, não quero citar outras entidades, mas em algumas delas eu sinto uma coisa muito imediatista, assim, de um resultado imediatista. Aqui eu acho que não existe isso, né? Existe realmente um. Primeiro, eu acho que as pessoas que vêm como associados, elas acabam incorporando esse espírito um pouco, e até quem não incorpora esse espírito acaba até saindo, né? Não fica à vontade na entidade. E eu acho que esse espírito é que eu fui picado por ele, né? De realmente participar, aprender, tentar passar também algumas das experiências. Eu sempre fui muito aberto a fazer parcerias, então acho que foi um pouco isso, né? Quer dizer, e a gente acabou tendo muita afinidade também com você, com a equipe, etc., e passou a participar. No início, não tão ativamente, porque coincidiu exatamente em 2010, a nossa empresa, na época, né, a Cipasa, pô, teve o seu controle adquirido por um fundo de private equity, e eu era o CEO naquela ocasião, então, durante ali uns 4, 5 anos, que foi o período em que eu permaneci CEO, eu estava muito envolvido com a empresa, mas ainda assim me dedicando pelo menos a estar nos eventos e participar das ações. E aí depois que eu migrei para o conselho e depois um pouco, 2, 3 anos depois eu acabei saindo então mesmo do conselho e a gente acabou vendendo a nossa participação na Cipaz e criando a Vitae. Aí sim eu pude me dedicar mais, né? E coincidiu com essa aproximação, primeiro de você, depois você acho que escolheu de uma forma cirúrgica e perfeita e escolheu o Caio, que é um cara que eu não conhecia tanto, aprendi a admirar muito, né, por todas as características que ele tem, né, um cara extremamente simples, um cara com conhecimento do mercado dele, e não só do mercado dele, um mercado imobiliário em geral, né, um conhecimento vasto, uma pessoa também que gosta dessa questão colaborativa dos demais integrantes da entidade, da diretoria, do conselho, etc. Foi realmente um líder em quem eu pude também me inspirar bastante, eu acho. Então foi um pouco isso. Foi uma coisa. Eu me lembro de uma conversa nossa, Felipe, que você tinha me provocado antes, talvez até assumir a presidência num momento anterior. E eu falei, putz, Felipe, eu não estou me sentindo legitimado, né? Por algumas razões. Primeiro, que a gente estava passando por um processo difícil na companhia, né? E, e eu ainda não me sentia legitimado. E você falou, poxa, é um ponto interessante, né? Porque acaba, ah, isso acaba acontecendo naturalmente, né? Eu não me esqueço do que você me falou, né? Quer dizer, essa liderança ou essa, não quero chamar nem de liderança, mas eu acho que tem muito por fazer ainda, mas essa legitimidade, vamos dizer, de estar aqui hoje como presidente do conselho, que muito me honra, mas ela foi acontecendo aos poucos, né? E principalmente, ó, talvez nos últimos 2 mandatos do Caio, onde eu falei, não, eu realmente quero me engajar mais, quero ajudar mais, quero contribuir com as minhas ideias, etc. E aí foi acontecendo naturalmente. Eu acho que o Caio também tinha cumprido a sua missão, né? Ainda tem muito por fazer conosco aqui, estando agora no Conselho Consultivo, mas, poxa, ele também já está lá no Secov há não sei quantos anos, né? É prata da casa ali, fazendo um trabalho espetacular. E eu acho, a gente até vem conversando, ele tem pode nos contribuir bastante no lado institucional da entidade nossa aqui, da ADIT, como parceiros mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que a tônica que eu idealmente desejaria dar é uma tônica de colaboração entre todos nós aqui para a gente fazer o melhor possível e tentar elevar ainda mais, né? Porque já estamos num patamar muito legal, mas elevar ainda mais
esse patamar da Adit, que eu acho que a gente tem muito o que fazer, muito o que contribuir, muitas ideias boas e a gente tem que colocá-las em prática. Já aproveita aí que você mencionou um pouquinho aí da sua história, né? Se apresenta aí quem é o Sérgio fora da DIT, antes da DIT, né? O que é que você fez da vida aí? Quem trabalha no setor de loteamentos certamente já deve lhe conhecer, mas dá uma geral aí para a turma que ainda não lhe conhece. Eu vou fazer um resumo, né? Porque é uma vida aí profissional longa, né? Até recomendo que quem tiver mais curiosidade a respeito ouça o nosso podcast lá atrás, né, Felipe, que fizemos, que eu contei isso em detalhes, né? Mas basicamente minha formação eu sou advogado, acabei vindo para assumir a empresa da nossa família enquanto a Cipasa era muito pequena, né? A gente tinha um empreendimento, éramos proprietários, então estávamos no lado terreneiro, vamos chamar assim, grosseiramente. E fizemos uma parceria muito exitosa com a Escopel na época. Era um outro mercado naquela ocasião, década de 90, nós estamos falando. E acabamos houve vamos dizer, uma empatia muito grande mútua aí entre nós e a Escopel, os sócios da Escopel. Acabamos sendo convidados por eles, quer dizer, esse loteamento que foi o Aruan, que foi o precursor de tudo, foi muito bem sucedido. A gente era grande, tinha um volume interessante, então a gente pôde, a partir dele, a gente sempre teve uma cabeça aqui, eu e os meus irmãos, que são sócios, eram sócios também, de eh, não simplesmente fazer da Cipaz uma distribuidora de dividendo e tchau, né? Quer dizer, a gente queria retroalimentar esse crescimento, então foi muito oportuna. Eu sempre costumo dizer isso, que eu devo muito aos Scopel, né, a família Scopel, por ter nos dado essa oportunidade lá atrás, que era zero óbvia, né? Num momento, como eu disse, de poucos players, né, nesse segmento, muito pulverizado. Eu ainda acho que é pulverizado até hoje, mas naquela ocasião muito mais. E então a gente teve a oportunidade de crescer organicamente, fazendo diversos loteamentos, num primeiro momento em parceria, e aí fomos crescendo, fomos estruturando a companhia. Foi muito prazeroso esse momento que a gente pôde formar esse time de uma forma cirúrgica ali, né? Cada área foi sendo formada, os profissionais que foram ingressando na companhia foram sendo formados junto e adquirindo um pouco da cultura nossa, né? Um pouco do nosso DNA. Então isso foi muito importante. Já no início dos anos 2000, o mercado passou a crescer mais rapidamente. Houve uma atenção um pouco do mercado até de incorporação em cima um foco, né? Em cima dos loteamentos. Então a gente acabou passando a crescer um pouco mais e ganhar visibilidade também. Estabelecemos algumas parcerias estratégicas com a própria Alphaville na época, que antes da aquisição pela Gafisa, do seu controle. Então aprendemos muito, 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 muito com eles. Fizemos acho que uns 5 projetos juntos, depois com a Cirela, com o Elbor, com o Cetim, com alguns desses players que hoje estão aí despontando, né? E, e aí fizemos esse movimento do fundo de Private Equity, que foi a HSI, em 2000, finalzinho de 2010. E aí a empresa, vamos dizer, resolveu crescer nacionalmente e, e aí, enfim, aconteceu tudo o que a gente já viu, né? Quer dizer, teve muita coisa boa, a gente fez empreendimentos no Brasil inteiro, mas também sofremos aí as dores do crescimento, principalmente ali a partir de 2015. O mercado virou, tivemos uma escassez de crédito, tivemos aumento de distratos, diminuição no volume de vendas, quer dizer, tivemos uma tempestade perfeita aí que machucou um pouco não só a nossa companhia, mas muitas outras que estavam nesse crescimento nacional. E aí então houve vamos dizer, um passo atrás, ou vários passos atrás, também estava culminando no momento em que a HSI já estava com o investimento no fundo maduro, ela precisava sair,
Então acabamos vendendo a companhia e aí criamos a Vita, que é uma empresa hoje que eu tenho como sócios o Pedro Lodovici, o Ivo Sterling, o Daniel Citron, e é uma empresa que a gente, de propósito, quis mantê-la um pouco enxuta, com poucos e bons projetos e correndo menos risco. Também tem fatores aí como a idade, como a própria situação que nós estamos hoje, né? Uma situação que hoje num, num Brasil sempre difícil, quer dizer, não temos aí a pretensão de voltar a ser uma empresa muito grande, quer dizer, de propósito a gente quer se manter um pouco onde a gente está. E aí isso também culminou com essa minha vontade. Eu acho que eu tinha que devolver um pouco para o mercado tudo que eu recebi, né? Quer dizer, não foi pouca coisa o que a gente conseguiu realizar, modéstia à parte. Eu acho que foi muito rico o aprendizado, mesmo tendo esse revés, né? Quer dizer, que eu reputo hoje, eu não olho para trás com arrependimento, porque também não adianta, né? Eu olho como um grande aprendizado. Eu sempre fui muito otimista, a gente também se identificou com isso, né, Felipe? Você também é um grande otimista. E, e eu olho o lado cheio do copo, nunca o vazio, né? Então acho que foram aprendizados e o que ficou, né? Ficou um legado de coisas bem feitas, ficou um legado de pessoas que passaram pela Cipasa e muito me orgulham, estão aí despontando em outras empresas ou até com as suas próprias empresas. E ficou um legado de muita a gente passou por esses momentos, mas preservou um pouco a nossa credibilidade e o nosso networking. Então a gente continua sendo, enfim, respeitado por esses players aí. Então hoje a gente pode se dar um pouco ao luxo de agora canalizar a energia aqui para a própria Adit. Então acho que foi um casamento perfeito aqui. Sérgio, aproveitando essa sua experiência, né? Compartilhe um pouco com a gente as lições sobre o crescimento, né, de empresas, seja de loteadoras, construtoras, sei lá, qualquer tipo de empresa, né? O normal é as pessoas quererem crescer, né, quererem se expandir. Quais são as lições que você aprendeu sobre a expansão de empresas? Eu não falo só sobre produtos, sobre mercado, mas sobre gestão também. Existem limites, né? Expansão geográfica. O que é que você tirou aí, de lição desse seu período de crescimento, bem grande que você teve? É, vamos dizer, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu acho o nosso negócio ele não é facilmente escalável, né? Eu acho que ele é uma relação, e agora eu estou falando mais do segmento nosso de desenvolvimento urbano. Como são negócios, vamos dizer, o próprio licenciamento é um processo moroso, né? Quer dizer, tudo é mais moroso do que a incorporação em si. Eu não digo que a incorporação seja tão difícil, tão diferente do que eu vou falar agora, mas tem algumas peculiaridades no desenvolvimento urbano. Primeiro que você, via de regra, faz parcerias imobiliárias com os proprietários das glebas. Então, a primeira lição, né, em algum momento nesse crescimento nosso, a gente se distanciou dessa relação. A gente não construiu essas relações. Então, tudo que eu pude na década de 90, que foi o grande crescimento nosso em volume de contratos, não em volume de crescimento da empresa propriamente dito, mas de contratos, eu tinha uma relação sempre muito próxima com os proprietários e a gente, o clima era muito bom, quer dizer, e de parte a parte, eu acho que não só você precisa sentir essa tranquilidade de com quem você está casando, como a recíproca é totalmente a verdadeira, né? Então, eu acho que eu acredito muito na questão da transparência nas relações, mesmo para dar notícia ruim, né? Então, olha, e eu nunca fui de fazer promessas vazias, não, nós vamos aprovar o seu loteamento em 2 anos. Não vamos, né? Não, tem praças que a gente atuou que a gente já sabia desde o dia zero que iam ser praças mais complicadas, né? Campinas, hoje em dia está até melhor, mas praças como Campinas naquela época eram praças que você não tinha uma previsibilidade grande de. Então você tinha que ter uma relação eterna com esses proprietários de muita confiança.
Então, acho que isso dificultou, porque como é que você vai. Eu estou falando das lições aprendidas. Como é que você vai estabelecer essas relações com alguém que está lá em Macapá, por exemplo, onde a gente atuou, fez um loteamento lá. Então, as relações eram mais superficiais, né? Quer dizer, e isso vale para o time também. Nós tivemos que crescer muito, e foi um modelo que eu sempre, no meu íntimo aqui, eu questionava, sabe? Mas eu falei, bom, eu acho que eu preciso aprender com esse pessoal de private equity que então a gente foi crescendo em número de colaboradores muito rapidamente, que também acho que isso foi um outro problema que eu senti. Não estou dizendo que tem certo ou, ou errado, tá? Estou compartilhando um pouco a minha experiência. Você também vai perdendo um pouco essa questão da cultura, né? Não dá para você formar e permear essa cultura para os colaboradores com esse samba de cadeiras aí que a gente viveu no mercado imobiliário, né? Um rouba-monte, cada um roubando profissionais, né? No bom sentido, mas isso não era saudável, né? Era uma coisa que a gente, por exemplo, com parceiros nossos, com quem a gente conhecia, a gente não fazia isso, né? Talvez até ingenuamente não fazia, mas eu não era do meu feitio, quer dizer, você tinha que ter um mínimo de respeito aí a- aos seus parceiros, né, com quem você construiu relações. Então, acho que essa questão de ter crescido muito, tanto em número de pessoas, principalmente com o custo do DNA da companhia. Então, você teve anos ali, quando a gente estava no nosso pico, que você, no dia 1º de janeiro, você falava, bom, eu tenho que pagar uma conta aí de dezenas de milhões de DNA, antes de começar a ver algum resultado, né? E, de novo, num negócio que é lento, o crescimento é lento, o licenciamento é lento e você tinha essa questão complicada. Onde mais eu poderia falar de lições aprendidas? A questão também de controles, né? Quer dizer, controle da obra, não só de custo, mas na qualidade, nos profissionais que estavam envolvidos, a gente conseguiu na Cipasa, quando ela ainda era num tamanho crescendo mais organicamente, desenvolver também muitos outros stakeholders junto conosco, fornecedores, a gente sabia em quem podia confiar, aquele que vai entregar qualidade, vai entregar preço, vai entregar prazo, e isso a gente perdeu um pouco também. Então, acho que é isso. Não é que pela nossa experiência não ter sido tão exitosa que eu vou dizer que é impossível fazer. Mas eu acho que é um ponto de atenção muito grande para quem está crescendo. Eu vejo alguns players que estão crescendo nacionalmente e, particularmente, eu acho que é um ponto de atenção tomar cuidado com essas questões, né? Ter uma relação próxima com os proprietários, ter um controle de custos, desenvolver fornecedores mais cativos, mais próximos. Então, e daí vai, né? Que eu teria muito mais para falar, mas o nosso podcast não é tão longo assim. Mas deixa eu pegar essa aí, essas suas lições. Pô, qualquer pessoa que esteja ali ouvindo está entendendo que você é uma pessoa que tem bagagem empresarial ampla aí, né? Que tem uma jornada longa aí como empreendedor, como empresário e também muitos sucessos e muitas feridas. E você agora trazendo isso para a DIT, tá? É, a DIT também não vende lote, não vende apartamento, não vende área hoteleira, mas é uma entidade que está em expansão, tá? Uhum. Quais são as coisas que seja lições, seja as técnicas, como é que você pretende lidar com essa DIT em crescimento, tá? A DIT, e para falar do crescimento da DIT, qual é a visão que você tem dela de futuro, 5, 10 anos, como é que você, ou até longuíssimo prazo, como 20 anos, como é que você enxerga o futuro da DIT e como você pretende aproveitar lições de gestão que você já adquiriu na vida para implantar na DIT? Bom, eu acho que, vamos dizer, eu não pretendo reinventar a roda, né? Até com toda a humildade, eu acho que a grande parte do trabalho ele já tem a sua base construída, né? Não dá para
não é infinito o que a gente pode, no bom sentido, inventar de moda aqui para promover esse crescimento, né? Mas a minha opinião, a gente sempre debate isso na diretoria, né? Eu acho que a gente agora tem a chance de ampliar essa discussão um pouco com o conselho também, mas eu acho que também a gente deveria perseguir um crescimento mais orgânico em número de associados e também em número de ações, né? Agora, sempre, vamos dizer, aprimorando o que a gente já faz e também inovando em algumas coisas, né? Quer dizer, eu vejo talvez a entidade daqui a uns 5 anos, é um pouco de chute, Felipe, eu não vou dizer que não é, até porque a gente tem que construir isso, como eu disse, juntos. Mas eu acho que talvez ter dobrar o número de associados aí daqui a 5 anos, e possivelmente até com outro presidente já me sucedendo, né? Eu não estou falando no nosso, o mandato nosso é um mandato até 2027, mas assim, tem algumas iniciativas que eu acho, se você me permitir, que eu gostaria de falar, quer dizer, e todas, o grande parte delas a gente já vem discutindo em nível da diretoria, né? Então, primeiro eu acho que a gente pode. Porque eu gostaria de dizer isso, quer dizer, a gente tem uma limitação também, sendo uma entidade, né, não lucrativa, a gente tem uma limitação, como todo negócio, de gente, né? E volto a enfatizar, quer dizer, o que a gente vem fazendo através dessa equipe relativamente enxuta, né? Nós estamos com um pouco menos de 30 colaboradores hoje, mas todos muito engajados, muito competentes, e conseguindo dar tração a todas essas nossas iniciativas, mas a gente tem que pensar que tem uma limitação, né? Porque senão, eu particularmente acho que a gente tem que continuar crescendo e entregando resultado. Quando eu falo resultado, não é nem financeiro, financeiro é uma consequência, mas principalmente de qualidade. A gente não pode perder esse nosso DNA, né? Então, o que que eu acho? Acho que a gente tem que aprimorar um pouco a atuação dos comitês temáticos que foram criados, né? Talvez criar um ou outro comitê, e basicamente esses comitês são compostos por associados nossos mesmo, né? Para acelerar, tentar acelerar algumas decisões, porque ninguém vai fazer tudo isso sozinho, né? Eu acho que a gente tem falando um pouco de iniciativas de uma forma geral, né? Eu acho que a gente tem que talvez criar aí um manual de boas práticas, a gente difundir um pouco mais diretrizes assim de compliance, de ESG, relacionamento com outros stakeholders. A gente vem falando isso, não conseguimos ainda implementar, mas criar um código de ética também, aprovar isso no conselho. Falando um pouco sei lá, sobre a expansão nossa de relevância, eu acho que tem algumas iniciativas que a gente pode fazer, é, criar uma agenda mais próxima aí com o exterior, incrementar as nossas missões técnicas, tanto nacionais como internacionais, tentar atrair alguns investidores para áreas como multipropriedade, hotéis. A hotelaria no Brasil tá crescendo e está sendo bastante exitosa, né? Pós-pandemia também, eu acho que e em alguns projetos maiores também, eu acho que você consegue atrair capital como bairros planejados, por exemplo, que a gente é uma atividade, todas elas, né? Mas intensivas de capital. Então acho que a gente pode ampliar um pouco isso. Que mais? Eu acho que a gente não deveria ou se afastar muito em acompanhar as principais pautas aí no Congresso e também nos governos estaduais, municipais, mas não querendo ter uma liderança, né? Porque eu acho que outras entidades colegas nossas, né, pares nossos, fazem isso melhor do que a DIT, mas eu acho que a gente tem que, no mínimo, acompanhar isso de perto, né?
que mais que eu diria como iniciativas? Eu Ô, acho Sérgio, que. deixa eu fazer uma pergunta sobre esse assunto, né? A DIT, nos Uhum, últimos anos, ela decidiu que não ia atuar com advocacy, com defesa de interesse no setor público, e focar em educação e business, né? Geração de negócios. Explica uhum. melhor, a natureza dessa decisão e o que você pensa sobre isso. Qual é o ponto? Porque muitos associados falam, poxa, tem tal lei em andamento, a DIT está fazendo o que a respeito, vai fazer algo? Vamos fazer articulação no Congresso, ou, de repente no Judiciário. Qual é a sua visão sobre esse tema aí, para a gente aprofundar um pouco mais? Então, é um pouco do que eu falei, quer dizer, eu acho que a gente não é exatamente o nosso DNA como missão precípua da entidade, né? Até porque nós somos uma entidade menor, nós temos uma estrutura muito enxuta e mais do que isso, nós temos é, é, o Secov, o próprio Sinduscom, quer dizer, outras entidades fazendo isso de uma forma mais efetiva, mais próxima, e eu acho que a gente tem que apoiar essas iniciativas, mas não tentar liderar. Eu acho que não é exatamente uma vocação nossa, e eu acho que se a gente, vamos dizer, resolver enveredar por esse lado, eu acho que a gente vai perder um pouco do nosso DNA, que é principalmente difundir educação, né, não só para os nossos associados, mas também para o mercado de uma forma geral, como também o networking incrível que a gente produz aqui dentro. Então, acho que a gente vai acabar perdendo um pouco o foco. Mas eu acho que esse tema a gente tem que estar em constante discussão, né? Isso pode mudar. Eu acho que tiveram situações pontuais, por exemplo, a própria revisão da dos códigos aí, mais, você até me ajuda exatamente quais, mas a questão do turismo, né? Os manuais de condotéis, quer dizer, o Caio teve uma atuação até por ser uma área que afeta ele e também com a ajuda do Secov ele ficou mais próximo. Então acho que a gente tem que não se omitir, mas a gente tem que reconhecer que não é exatamente o nosso DNA tentar liderar essas ações, né? Acho que isso já vem sendo feito de uma forma muito importante aí com o Maelo da vida, com o Secov da vida. Então, é isso que eu penso um pouco, Felipe. Tá? E você tem segmentos, né, verticais que você pretende focar, outras mais, outras menos? Assim, a gente tem aqueles segmentos que a gente atua, que onde a gente é muito, né, reconhecido, como bairros planejados, multipropriedade, funding, etc. E tem outros nascendo ali, né, que são, a gente é um incubador ali, sempre tem algumas coisas nascendo. Como eu sempre digo, a DIT é uma associação de associações com várias verticais e interesses. Qual é o seu foco? Você tem alguma coisa clara no sentido de vamos fortalecer tal, ou fortalecer, por exemplo, os que já são fortes, ou não, vamos dar foco, ou não, vai ser tudo muito natural e orgânico, conforme as coisas forem indo, você vai dando espaço. Olha, eu acho que tem algumas iniciativas que a gente poderia talvez implementar e ampliar, talvez. Então, por exemplo, eu teria uma vontade de uma forma natural, fazer uma atração de incorporadores para a Adit. Eu acho que a gente tem uma base de associados pequena de incorporadores. E com o que está acontecendo com o nosso segmento, né? Você é testemunha direta de tudo isso, que você está ajudando a fomentar tudo isso de uma forma bem direta, seja via tua atuação na MET ou no Somos Cidades, quer dizer, são os bairros planejados. Eu acho que a gente tem muita sinergia que a gente precisa explorar melhor com nessas comunidades planejadas e também ampliando a nossa base de associados com incorporadores, né? E quem sabe, ou criar um evento específico, como foi feito, muito bem feito, aliás, pelo Caio, de criar o Adit Arc, o Imob Tour, mas talvez ou criar um evento mais específico para incorporadores, ou até mesmo, por que não, ampliar um pouco a duração de um dos nossos principais seminários, que é o Complan,
e tentando atrair um pouco mais esse público de uma forma direta, porque eu acho que esse é um assunto que está um pouco adormecido com os incorporadores, né? Quer dizer, por outro lado, a gente tem associações muito exitosas na área de incorporadores, né? O próprio Secov, a Abrainc, etc. Então, não significa esvaziar, muito pelo contrário, acho que a gente tem que se aproximar dessas entidades e explorar melhor essas sinergias, né? Como foi feito, usando o exemplo de novo do ARC, né? Que é o nosso seminário mais, talvez um dos mais recentes aí, a gente começou fazendo uma parceria muito bacana com a Asbeia. Então, eu acho que a gente tem que se aproximar dessas entidades que reúnem as principais lideranças de incorporações e pensar a respeito, pensarmos juntos, não no sentido de competir, mas muito pelo contrário, no sentido de promover um engajamento maior entre as entidades, eu acho. Então, eu acho que isso poderia ser uma iniciativa específica. Também eu acho, a gente tem aqui o Rony, que é dentro da diretoria, que é sempre um entusiasta nesse assunto, e até humildemente falando para você, talvez por não ser algo que é muito afeto a mim, mas a gente talvez pudesse criar uma espécie de um fórum de inovação ou um evento anual dedicado a essas novas tecnologias, inteligência artificial, sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que estar atento nisso, né? Eu acho que talvez não requeira um evento específico, mas eu acho que é importante a gente pelo menos ter algumas ações nesse sentido, né? Porque o mundo está mudando muito rapidamente. Nesse sentido, a gente precisa estar antenado, né? Outra coisa que eu acho, você, tenho certeza, é um entusiasta desse assunto, nós já conversamos sobre isso no, no âmbito da nossa diretoria, mas talvez criar uma espécie de uma Adit Academy, alguma coisa assim, e até um Adit jovem, sabe? Aproximar jovens talentos também, porque uma das coisas que a gente vem notando, e não é só na Adit, eu acho que todos os nossos associados relatam isso de alguma forma, é uma dificuldade muito grande de mão de obra, né? É, talvez criar um evento também específico, um evento menor, da gente poder atrair também jovens para se especializarem um pouco no nosso mercado, entenderem um pouco melhor e participarem um pouco desse ecossistema de turismo, de real estate em geral, né? Então, eu Legal. acho que a gente tem que ampliar os cursos, os workshops, tanto presenciais como online, para players desse mercado, né? Eu acho que é bem importante, eu acho. Show. Sérgio, e desafios? Quais são os grandes desafios da DIT? Onde é que você acha que vai ter que gastar mais energia ou ajustar rumos? Bom, os desafios, eu acho que o principal é recurso humano, né? Para dar vazão a todos todas essas iniciativas. E também financeiros, de certa forma, né? A gente hoje tem vamos dizer, um caixa importante na companhia, mas não é infinito, né? Um caixa que já, né, em outros tempos da DIT, a gente trabalhava de uma forma mais apertada, né? Você que o diga, né? Eu acho que hoje a gente tem uma situação um pouco mais confortável, porém tem uma limitação, né? Então, eu acho que o principal desafio é conseguir fazer frente a essas iniciativas todas, é, com o time que nós temos e tentando não crescer tanto, né? Quer dizer, usando um pouco da experiência pessoal que você falou, de não perder o controle um pouco, a gente tem que manter a qualidade, tem que manter o espírito não só dentre os nossos associados, mas também dentro do nosso time, né? Quer dizer, eu acho que o principal desafio é gente, porque organizar essas ações, eu acho que a gente tem competência de sobra dentre os nossos colaboradores e começando como eu já disse, pelo próprio Martim. Então, eu acho que é questão de se organizar, de estabelecer prioridades, né? Não dá para fazer tudo,
Outra coisa que eu acho, Felipe, que a gente também já falamos isso em diretoria, mas eu acho que a gente deveria fazer um posicionamento de marca, talvez uma campanha nacional. Acho que foi você mesmo que falou isso. A gente tem que reforçar a DIT como uma voz, vamos dizer, extremamente relevante do turismo e do imobiliário no Brasil, né? A gente ainda é, a meu ver, muito pouco conhecido, e eu acho que uma coisa leva a outra, né? Você difundindo um pouco melhor a nossa marca, as nossas ações, eu acho que a gente tem a condição de atrair mais stakeholders para esse ecossistema, né? Quer dizer, sejam incorporadores, como eu disse, sejam mais associados, sejam investidores, investidores institucionais. A gente teve aqui a missão técnica da China há pouco tempo. A gente vê que tem dinheiro e tem para investir em países como o nosso, né? Quer dizer, mas tem que fazer isso de uma forma muito bem feita. Quer dizer, o capital, eu acho que não falta capital no nosso mercado, mas falta um pouco mais um direcionamento para onde esse capital tem que ir, né? Eu acho que a gente tem que atuar também um pouco em cima disso. E ampliar também essa nossa plataforma de conteúdo. Acho que isso você é um entusiasta também e nos ajudou, né? Ajudou a DIT muito e vem ajudando de forma muito recorrente, mas a gente tem que ampliar essa produção de podcasts, de boletins, de vídeos educativos. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que a principal desafio, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que é recurso humano. Entendi. E algum recurso financeiro também, mas que eu acho que a gente vai dando conta, porque essas próprias ações vão gerando também um caixa. O objetivo não é esse, como eu disse, mas acabam gerando caixa e também conseguem retroalimentar essas nossas iniciativas. Acho que o principal questão de gerar caixa, um maior caixa para a entidade é a gente poder reinvestir isso e trazer resultado para o próprio mercado, né? Isso eu entendo que é um círculo virtuoso, né? De você é, crescer a entidade e também em todos os aspectos, né? Quer dizer, atrair mais associados e assim por diante. É um círculo virtuoso contínuo, na minha opinião. Bacana. Se a gente chegou aqui ao fim do nosso papo, eu queria saber de você o seguinte: ao final do seu mandato, como você gostaria que ele fosse lembrado, né? O que seria a definição de sucesso para você ao final desse período aí do seu mandato? Você pensa em deixar alguma marca ou as coisas vão indo de maneira mais natural? Eu não me preocuparia com isso, Felipe. Eu acho que é natural, né? Quer dizer, e eu costumo dizer que a entidade é muito, muito, muito maior do que as pessoas. Eu não tenho a menor preocupação ou vaidade nesse. E é sincero o que eu estou dizendo, que você que me conhece bem sabe que eu sou muito transparente. Quer dizer, eu não tenho nenhuma pretensão pessoal e eu acho que isso que é rico, sabe? Quer dizer, é entrar de cabeça na entidade é, sem uma preocupação do que ela pode trazer de volta para mim. Estou zero preocupado com isso, mas absolutamente zero. Então, estou preocupado sim em retribuir tudo o que eu recebi, não só da DIT, como do mercado de uma forma geral. Eu acho que eu fui um afortunado, mesmo passando os reveses que a gente passou, e eu acho que eu tenho que retribuir. Então, eu não tenho uma preocupação sobre o que a nossa gestão vai deixar, né? Porque esse nossa são várias pessoas, não é o Sérgio. De verdade, não é aqui querer fazer de uma forma piegas aqui uma humildade excessiva, mas eu acho que é um time, né? É o time começando pelos colaboradores, na pessoa do Martim, liderados pelo Martim, mas é a diretoria, são os conselhos, são as comissões. Então, eu acho que se a gente conseguir deixar tudo isso azeitado e funcionando, então o resultado virá por si só e o reconhecimento aí não vai ser
do Sérgio, vai ser um reconhecimento sobre essa diretoria, sobre esse time. Eu sempre vou estar compartilhando com todos, porque eu acho que o mérito será de todos, não será meu. E então, o que e eu espero depois, assim como você, assim como o Caio, é continuar vivendo né, quando chegar a hora de passar o bastão, continuar contribuindo com a entidade, continuar presente. Então, eu acho que não vai ter um marco assim, não. Ele saiu, mas tá aqui, né? Que é o que acontece com você. Você sabe melhor do que ninguém, é o que vai acontecer com o Caio, certamente. O Caio tem, desde que deixou o mandato, tudo bem, são 2 meses aí, mas está lá firme em todas as nossas reuniões, com a super energia de sempre, né? Hoje talvez um pouco menos preocupado né? Porque a liderança impõe responsabilidade, sem dúvida, né? Então você tem que estar mais de perto. Hoje ele estando numa cadeira aí, junto com você de conselho consultivo, você pode dar as ideias e, bom, se virem aí para fazer acontecer, né? Então eu acho que é um pouco isso, Pitaqueiro, né? Felipe. É isso aí. Show, É um Sérgio. pouco. Cara, esse é o Sérgio Vilas Boas, pessoal. Para quem não conhecia aí, está conhecendo agora, uma pessoa fantástica, muito experiente, madura, se doa, tem se doado na DIT há muito tempo já, como a gente falou no início aí, há uns 8 anos que ele é vice-presidente, conhece como ninguém o funcionamento da DIT, o dia a dia, os problemas, os encaminhamentos todos. E eu acho que a gente vai estar em excelentes mãos, né? Acho não, tenho certeza. Acho que a DIT cada vez mais vai conseguir, né, prosperar, né, sob a tutela dele aí, sob a batuta. E Sérgio, muito obrigado não só pelo podcast, mas por ter aceitado esse desafio. Eu acho que a DIT realmente vai ficar, como eu já disse, em excelentes mãos. Dito isso, eu abro aí para você, se você quiser fazer alguma consideração final. Então, bom, obrigado pelas tuas palavras, Felipe. É uma honra para mim, né? Quer dizer, e, e como eu disse, a gente tem vários desafios aí para implementar. Vamos fazer isso juntos e, e eu espero tá contribuindo da forma, honrando, né? Essa indicação que foi feita já há algum tempo e sempre muito próximo a toda a nossa diretoria, ao nosso conselho e tentando ampliar, né? Eu acho que o principal missão que a gente tem que ter aqui é dar um maior protagonismo para a DIT como entidade, porque ela já tem esse protagonismo, só que ele não é tão conhecido e reconhecido ainda. Então, acho que isso é um objetivo que a gente tem muito forte aqui. Então, eu acho que é isso. Eu te agradeço novamente a oportunidade e estamos juntos aí, Valeu, meu amigo. Sucesso aí. tá Tamo bom? junto.